E aí, pessoal, bom dia. Somos poucos ainda, mas nós já estamos com 9 horas e 5 minutos. A gente vai começar, certo? Quem for chegando depois, vai entrando aí, certo? Mais uma aula em que nós iremos dar continuidade à explicação sobre substantivo, certo? E aí, hoje, nós vamos finalizar esse conteúdo sobre substantivo. E aí, assim, queria lembrar a todos que segunda-feira é a nossa prova global de linguagens, certo? Nossa prova global de linguagens é na segunda-feira. Então, as questões de português vão estar lá na prova global de linguagens. Serão 10 questões de português. E aí, na prova, nós vamos ter os seguintes conteúdos, certo? Romantismo, que foi o que a gente começou a estudar esse ano. Romantismo, só a parte introdutória mesmo, foi o que a gente viu, né? Ainda tem muita coisa sobre romantismo para a gente estudar esse ano, mas a gente viu só mesmo o primeiro capítulo do livro, certo? Então, é para estudar aquele capítulo ali sobre romantismo. É só ver aqui quais são as páginas, certo? Eu ainda vou escrever isso no grupo, tá? Mas aí quem está aí já anota logo. É da página 14 até a página 22, certo? A página 14 até a página 22 é a parte sobre romantismo. E depois vem a parte sobre substantivo, que é o outro conteúdo que vai cair na prova, que é o que a gente está estudando desde a semana passada, eu acho que até desde a semana anterior, né? E que hoje a gente finaliza a explicação e faz uma atividadezinha pequena, certo? Então, a parte sobre o substantivo é página 27 até a página 33, certo? Até a página 33. Quando eu terminar essa aula aqui de hoje, eu posto no grupo os slides que eu usei na aula passada, certo? E os slides que eu estou usando nessa aula agora. Porque esses slides, eles são muito importantes para a gente compreender melhor algumas questões, certo? São muitas informações sobre classificação de substantivo, substantivo concreto, abstrato, não sei o quê. Tem muita classificação. Se você não tiver recebido o seu livro ainda, você já pode ir na escola e receber o livro, certo? E aí, pessoal, o ideal é que você vá logo, certo? Você não vá deixando, e correr o risco de você passar, a gente não sabe quanto tempo ainda a gente vai passar assim com o ensino remoto, né? Correndo o risco de você ficar muito tempo sem o livro, certo? Então, o ideal é que você pegue o seu livro o quanto antes, ok? E aí, lá na prova de segunda-feira, é uma prova com consulta, né? Você vai pesquisar, você vai estar lá com o livro, vai estar com a internet lá inteira, você pode pesquisar, logicamente, né? Então, é, tem isso também, né? Se você não tiver com o livro, você tem outras formas de pesquisar, outras formas de você ir atrás. Você pode rever as aulas também, se você quiser, fique à vontade, certo? Eu sempre posto depois o link com a gravação da aula no grupo de WhatsApp, ok? Então, você pode rever as aulas também se você quiser. Inclusive, esse recado não é para vocês, porque o pessoal que está aqui, eu estou vendo que a maioria geralmente participa, é um pessoal que geralmente assiste às aulas, mas a galera que não assiste às aulas também não assiste a gravação depois, certo? Eu posto as aulas no YouTube exatamente para que eu possa ver depois a visualização, ver quantas pessoas viram e tudo. Algumas aulas são um pouco mais vistas, outras aulas pouquíssimas pessoas veem. Às vezes, o pessoal vê quando eu passo a atividade e aí na atividade eu boto o link lá da aula e digo que é importante que veja a aula. Aí tem mais gente que vê. Porém, se eu não disser que tem que ver, eu posto lá e a galera não assiste. Não assiste mesmo, não vê mesmo, né? Então, eu sei que esse recado não é nem para vocês. E vocês estão aqui assistindo, né? Então, você não vai precisar rever a aula, só se você quiser.
Esse recado é para quem não participa, ok? Então, a gente vai começar fazendo a correção dessa atividade aqui, que foi a atividade da aula passada, da semana passada. Semana passada nós não tivemos aula síncrona, né? Só atividade. Essa atividade foi passada na sexta-feira. E aí, eu queria fazer a correção dessa atividade aqui da sexta-feira com vocês, certo? O que é que eu estou vendo? Eu comentei até sobre isso na nossa aula da segunda-feira. Se eu estou percebendo que vocês estão com dificuldade ainda, por exemplo, de reconhecer quais são as palavras que são substantivos, certo? E eu mantenho o que eu disse lá na segunda-feira. Eu percebo que, de um modo geral, e eu estou dizendo assim, de um modo geral, pode ser até que vocês que estão aqui assistindo a aula, vocês nem tenham essa dificuldade. Seja o pessoal que não está assistindo a aula. Mas eu estou percebendo, pelas respostas que eu vejo lá, que tem uma galera que não está, tipo assim, não está entendendo o que é um substantivo, certo? E aí, pessoal, se você não está entendendo o que é um substantivo, vai ficar complicado para você entender aquela classificação lá, o que é substantivo próprio, comum, concreto, abstrato. Vai ficar mais complicado para você entender até o que a gente vai ver hoje, certo? Que é a questão de plural dos substantivos, que tem umas coisas que são um pouco confusas, a gente pode dizer assim, que requer bastante atenção, certo? Então, enfim, é interessante que se você tiver com dúvida, me procure no privado, pode me procurar, certo? Ah, professor, eu não estou conseguindo entender bem direito isso aqui, é, será que teria como o senhor me explicar? Porque eu não estou entendendo. Eu explico, gente, sem problema, certo? Eu não me lembro aqui agora, com toda sinceridade, se o pessoal de segundo ano já me procurou no privado sobre dúvida de conteúdo. Mas quando a pessoa tem uma dúvida de conteúdo, quando é uma pessoa que não assistiu a aula, eu geralmente digo assim: você assistiu a aula? Não, não assisti. Pois é. Então, tente assistir a aula, porque sem assistir a aula fica difícil. Eu não sei qual é a sua dúvida exatamente. Então, tente assistir a aula. Mas no seu caso aqui, quem está aqui está assistindo a aula, né? No seu caso aqui, você assistiu a aula e continuou com dúvida, me procure no privado e diga: professor, eu não consegui entender isso aqui. Isso aqui não ficou claro para mim. Eu gravo um áudio e explico, certo? Explico de novo. Como você participou da aula, eu não vou dizer, não, assista lá a aula, porque pode ser que a aula esclareça a sua dúvida. Eu não vou dizer isso, né? Até porque você assistiu a aula. Se eu perguntar, se disser, não, professor, eu assisti a aula, mas mesmo assim eu continuei com dúvida. Pronto, eu gravo um áudio, explico uma vez, duas, três, certo? Quantas vezes forem necessárias para a gente conseguir entender. Esse conteúdo aqui de gramática, o conteúdo de gramática do segundo ano, pessoal, ele é pesado, certo? É muita coisa, muita informação. O tanto de coisa que a gente já falou aqui sobre substantivo, sobre classificação de substantivo, é muita coisa. Realmente é complicado a gente memorizar. E mais, a gente não precisa memorizar isso. Isso é uma coisa que a gente vai lá e consulta no livro, entendeu? Mas a gente precisa, pelo menos, saber consultar, minimamente, para a gente entender. E quando a gente. Ah, eu não me lembro o que é um substantivo próprio. Não lembra? Então você vai lá no livro e tem um quadro azul na página 28 e lá explicando o que são os substantivos próprios. E aí você vai lá, inclusive, quem está aí, que tiver com o livro, você pode acompanhar a explicação que a gente vai fazer hoje aqui, ela está nas páginas 29, certo? Aí depois vai lá para a página 31, aí depois vai lá para a página 33, certo? Então, se você tiver com um livro aí, você pode abrir já na página 31, que a gente vai começar por aí. Na verdade, é até 29, exatamente. Você pode abrir na página 29 que a gente vai começar, certo? Vamos aqui para a correção da atividade da aula passada. A atividade da aula passada dizia o seguinte: na semana passada, nós iniciamos um conteúdo gramatical novo, substantivo. Na aula síncrona, fizemos uma introdução deste conteúdo para entendermos o que são os substantivos e vimos que são a classe gramatical que serve para dar nome a seres, qualidades, sentimentos e processos. Se você não participou da aula síncrona e quer assistir a gravação, o vídeo está disponível nesta atividade. Além do vídeo, você poderá também pesquisar pelo seu livro de português nas explicações
que estão na página 27 e 28. Né? Na atividade de hoje, você lerá um pequeno texto e será desafiado a identificar quais palavras são substantivos. Boas semanas e bons estudos. Aqui, como a gente não tinha visto ainda a classificação dos substantivos, é só uma atividade para você identificar o que é e o que não é substantivo. Simplesmente. Simplesmente. Certo? E aí tem aqui aquelas questões de identificação, né? Aquela questão para você se identificar. Tinha aqui o vídeo da nossa aula, certo? E aí tem aqui o texto, que é uma tirinha, né? E aí, o que é que a questão pede? A questão é só uma questão. A questão pede assim: a seguir foram retiradas algumas palavras da tira. Marque somente aquelas que são substantivos. Então, todas essas palavras que estão aqui foram retiradas da tirinha. Você vai dizer quais são aquelas que são substantivos. Na aula passada, segunda-feira, na aula síncrona, nós fizemos a correção de outra atividade. A lógica era mais ou menos a mesma dessa daqui, com a diferença que lá, se eu não me engano, você tinha que escrever quais eram as palavras que são substantivos. Ou não me recordo agora 100% como era. Mas a lógica era mais ou menos essa. É só identificar o que é substantivo, certo? Vou dizer a mesma coisa que eu disse na segunda-feira. Como é que eu reconheço que uma palavra é substantivo? Tem algumas características. A coisa mais importante é uma palavra que serve para dar nome a algo. Serve para nomear alguma coisa, certo? Só por isso aí, serve para nomear alguma coisa, a gente já exclui aqui um monte de palavras, pessoal. Um monte de palavra que claramente não serve para dar nome a algo. A palavra estou, por exemplo, serve para dar nome a alguma coisa? Existe algo chamado estou? Pelo amor de Deus, não, né? Não existe nada chamado estou. Não existe uma coisa chamada essa. Ah, tem uma coisa ali que o nome daquela coisa é essa. Tem um sentimento ali que o nome daquele sentimento é essa. Não, né? Então isso aqui você já exclui que não é substantivo. Lógica, por quê? Tem uma coisa chamada porquê, tem algo chamado porquê. Eu vi que teve gente que marcou porquê como sendo substantivo. Pessoal, porquê não faz o menor sentido ser um substantivo. E eu vou explicar, certo? Tem uma explicação muito clara de porquê, o porquê. Esse porquê aqui não é um substantivo, não faz sentido que ele seja um substantivo, certo? Primeiro, ele não dá nome a nada. Não existe algo chamado porquê, pelo menos no texto aqui, né? Ó, porque esse porquê ele está aqui no último quadro. Diz assim, ó, será que o mundo está assim porque está cheio de miguelitos? Esse porquê aqui, ele não está dando nome a nada, certo? É uma palavra que serve para ligar uma coisa à outra, certo? Então, isso aqui não tem como ser um substantivo. Não faz sentido que isso aqui seja um substantivo, porque não está dando nome a nada, ok? Além de que o substantivo serve para dar nome, a gente viu que o substantivo, ele tem gênero, ou seja, o substantivo ele está no masculino ou ele está no feminino, certo? É outra coisa que vai matar aqui já um monte de outras palavras. Precisa ter gênero para ser substantivo. Não é só isso. Ah, então quer dizer que toda palavra que está no masculino ou no feminino é substantivo? Não, porque se fosse assim, essa seria substantivo, né? Porque ela está no feminino, tem esse no masculino e essa no feminino. Então não é que toda palavra que está no masculino ou no feminino, que tem gênero, certo? E aí gênero é gramatical, pessoal, não é sexo não, viu? É gênero gramatical. Então, as palavras que têm gênero, masculino ou feminino, todas elas são substantivos? Não, nem todas são substantivos. Mas, para ser substantivo, tem que ter gênero, masculino ou feminino. Além disso, tem outra coisa também, que é a palavra tem singular e plural, certo? Tem singular e plural. Por exemplo, água tem água e tem águas, né? Tem elas no singular e tem elas no plural. É outra característica também para ser um substantivo. Quando você junta tudo isso, você vai juntar tudo isso que eu acabei de dizer. O que eu disse antes? Que tem que dar nome a algo,
tem gênero, masculino ou feminino, e ela pode ir para o singular ou para o plural. Quando você junta essas três coisas, só os substantivos se enquadram nessas três características. Todas as outras classes de palavras não se enquadram nessas características. Então, aqui, o que é substantivo? Miguelito é substantivo, se enquadra em todas essas características que eu disse. História é substantivo, se enquadra em todas essas características que eu disse. Vida é substantivo, coisa é substantivo, mundo é substantivo, e somente. Essas aqui são as palavras que são substantivos, certo? Servem para dar nome, estão no masculino ou no feminino, e tem singular e plural. Você pode ver aqui. Isso aqui, por exemplo, essa primeira é o nome de uma pessoa. Então, nomeia algo. O nome, todos os nomes de pessoas, de lugar, de cidade, são substantivos, certo? Ok? Então, a gente fecha aqui e a gente vai para a explicação de hoje. Deixa eu só reduzir aqui, porque eu boto em 200% para ficar maior para você acompanhar aí. Eu toda a vida digo, mas eu sei que você já sabe, que tem aí a tela em que eu estou explicando e tem a tela em que está o slide, certo? É interessante que você fixe a tela do slide, ok? Porque aí você vai acompanhando o slide, certo? Olha só, nós vamos hoje falar sobre flexão dos substantivos. Nós dissemos que os substantivos, ele tem masculino, feminino, singular, plural. Então, eles podem ser flexionados, ou seja, eles podem sofrer uma variação. Flexão é isso, são palavras que podem variar. Às vezes elas estão no masculino, às vezes elas estão no feminino, às vezes elas estão no singular, às vezes estão no plural. E a gente vai ver que ainda existe outro tipo de flexão também, que é a flexão de grau. O que é a flexão de grau? É o grau normal, é o grau aumentativo e é o grau diminutivo. Certo? E como os próprios nomes já dizem, você sabe o que é, né? Aumentativo, por exemplo, casarão é um aumentativo, casinha é um diminutivo. E casa é o grau normal, certo? Então, o grau, ele é simples. A gente precisa só atentar para umas questões quando a gente for chegar lá no grau, a gente vai falar sobre isso. Ok? Então, isso é a flexão. Ele diz assim, os substantivos podem variar em três aspectos diferentes, como eu falei. Gênero, ou seja, masculino e feminino. Número, ou seja, singular e plural. E grau, normal, diminutivo e aumentativo. Gente, isso aqui parece super simples, mas quando a gente começar a falar sobre a formação dos plurais, a gente vai ver que tem umas regrinhas que às vezes pegam, certo? E é principalmente sobre plural, sobre formação do plural que a gente vai falar hoje. Principalmente. Ó, a pergunta aqui: existe regra na formação do plural nos substantivos? Existe regra, certo? Só que essas regras elas são bem variáveis. Então não tem como a gente decorar. Vou aqui decorar as regras de formação dos plurais dos substantivos em português. Não dá para você fazer isso. Você aprende com a vivência, com a prática. Há algumas coisas que são um pouco mais cheias de detalhes. É interessante que a gente saiba, conheça essa regra, certo? Vamos lá, então, que a gente vai ver isso. De novo, se você está com o seu livro aberto, nós começamos por número, não foi por gênero. Então, é o que está aí na página 31, certo? 31, finalzinho da página 31. Toda a nossa explicação vai estar na página 32 e 33, ok? Sobre gênero. Algumas regras. A regra geral é, como é que eu formo o plural nos substantivos? Eu acrescento um S no final da palavra. Isso. Essa é a regra geral de como é que eu formo o plural. Exemplo, eu tenho a palavra sapo, plural, sapos. Eu tenho a palavra cachorro e o plural, cachorros. O que é que eu faço? Eu acrescento um S no final da palavra. Todos os plurais são assim? Não. Nem todos os plurais são assim. E aí, a gente tem aqui o primeiro exemplo, que são alguns substantivos, não são todos, alguns substantivos que são terminados em R, S ou Z,
eles formam o plural de um jeito diferente. Como é? É só acrescentar o S? Não, não tem nem como acrescentar o S, porque, tipo assim, se a palavra termina com S, como é que o plural vai acrescentar um S? Vai ficar dois S no final? Não faz sentido, né? Então, essas palavras eu acrescento ES no final. E aí eu tenho 3 exemplos. A palavra as aí, pessoal, é o as, a carta as, certo? Tem o 2, o 3, o 4 e tem o as, carta de baralho, certo? Então, o as, qual é o plural de as? Ah, eu estou aqui num jogo qualquer e eu tenho um as. Eu tenho dois, o quê? Dois ases, certo? Tenho dois ases. É assim que forma o plural de as. Eu acrescento ES no final. Repórter, repórter, repórteres. Cicatriz, cicatriz, cicatrizes. O que é que eu faço? Então, eu acrescento ES no final. Nesses, em alguns substantivos que são terminados em R, S ou Z. Ok? Próximo tópico. Substantivos terminados em ão podem formar o plural de diferentes maneiras. Aqui são diferentes mesmo. Existem substantivos terminados em ão, que o plural é ãos. Existem substantivos terminados em ão, que o plural é ões. Existe substantivo terminado em ão, que o plural é ães. Quer um exemplo de cada um deles? Está aqui um exemplo. Está aqui o exemplo, mas eu não quero dar nem esses exemplos aqui, eu quero dar outros exemplos, certo? Por exemplo, avião, o plural é aviões, né? Cidadão, o plural é cidadãos, cidadãos. A gente escuta muitas pessoas dizerem cidadões, certo? Mas o plural correto de cidadão é cidadãos. E, por exemplo, a mãe, a palavra, desculpa, a palavra pão é pães, né? Então, substantivos terminados em ão, eles variam muito em relação ao plural. O que é o ideal aí? Aí, olha só o que diz aí. Diz assim, ó, para você saber o plural dessas palavras, é sempre bom recorrer a uma pesquisa. É uma pesquisa, não é errado. Ah, é errado porque eu não sei e vou pesquisar. Pelo contrário, se você não sabe, você tem que pesquisar mesmo para você ver. São muitos substantivos terminados em ão. Tem alguns deles que podem formar o plural de mais de um jeito diferente, como tem aqui. Então, o ideal é que você pesquise mesmo para você saber, certo? Os exemplos que tem aqui. Anão. Qual é o plural de anão? O plural de anão, ele pode ser anões, ele pode ser anãos, ou ele pode ser anãs. Os 3 estão corretos. Mas tem situação em que não são os 3 corretos, como o caso lá que eu acabei de dizer, cidadão. O plural de cidadão é cidadãos. Só tem esse plural. Então é interessante que a gente pesquise quando a gente não sabe. Corrimão, certo? Quando você sobe uma escada, não sei se vocês sabem o que é corrimão, acredito que vocês sabem. Quando você sobe uma escada, tem sempre um ferro, alguma coisa assim, que é um apoio em que você coloca a mão para você subir a escada. O nome daquilo ali é corrimão. Se tiver um de um lado e um do outro, é o quê? São corrimões. Ou também pode ser corrimãos. Os 2 estão corretos, certo? Então, de novo, plural de substantivos terminados em ão, não sabe como é, pesquisa. Dá uma pesquisadinha aí, a gente encontra essas informações com facilidade, certo? Mais regrinhas aí de plural. Alguns substantivos que são terminados em S e em X não tem marca de plural. É o caso, por exemplo, de lápis, é o caso de pires, é o caso de ônibus, é o caso de xerox. Qual é o plural de lápis? Eu tenho um lápis, 2, não tem plural. Um lápis, 2 lápis. 3 lápis, 4 lápis. Pires, um pires, 2 pires, 3 pires, 4 pires. Não tem plural. Ônibus, vem ali um ônibus, vem 2, 4, 5, 10 ônibus. Não tem plural. Xerox, mesma coisa. Vou tirar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1 milhão de xerox. Não tem plural, certo? Existem substantivos que... E aí, pessoal, só uma coisa. Tudo isso que eu estou falando aqui, você encontra aqui no livro, certo? Mas mesmo assim, eu vou disponibilizar esses slides. Por quê? Porque tem algumas coisas que eu coloquei aqui no slide que no livro estão na atividade.
Se a gente estivesse na sala de aula, a gente ia fazer a atividade, depois a gente ia fazer toda essa explicação aqui, tipo, sintetizando tudo. Mas a gente não está em sala de aula, então a gente não vai fazer a atividade do livro e fazer depois isso. Ok? Aí, outro detalhe, diz assim, existem alguns substantivos que, no singular, eles têm a sílaba tônica com o O fechado, ou seja, o. E quando estão no plural, o O fica aberto. É o caso, por exemplo, de fogo. Qual é o plural de fogo? Olha só, fogo, quando ele está no singular, é fogo. Quando vai para o plural, é fogos. Reforço, reforços. Forno, fornos. Miolo, miolos. Caroço, caroços. Corvo, corvos. Certo? Então, tem algumas palavras que o plural, ele, além de acrescentar um S no final, ele muda esse tom da sílaba forte, que às vezes é o, e quando vai para o plural, ele vira o, certo? E aí, como é que eu sei? Como é que eu sei? Essas palavras, muitas delas a gente já conhece. Eu dei preferência a colocar aqui até as palavras que talvez vocês tivessem mais dificuldades, né? Mas, de um modo geral, a gente conhece. Por exemplo, tijolo, tijolos, né? Isso é clássica. Por exemplo, miolo, miolos, também imagino que todo mundo sabe, né? Mas algumas, às vezes, são e a gente não sabe. Por exemplo, eu não sei se todo mundo aqui sabia que o plural de forno é fornos e não é fornos. Na minha casa tem 2 fornos. Não, na minha casa tem 2 fornos, certo? É um plural que, além de acrescentar o S, também tem essa alteração do o, certo? Não sabe? Mesma coisa, dá uma pesquisada. Vai lá e dá uma pesquisada, porque são muitos exemplos, pessoal. Não tem uma regra específica para eu dizer assim, ó, a regra é essa. Não tem uma regra. Cada situação, às vezes, ela é variável. Então, não tem como também eu trazer aqui, vou trazer aqui a lista de todos os substantivos que, entendeu? Não faz sentido isso. Então, a questão aqui é a gente saber que isso existe e, na dúvida, pesquisa, vai atrás, procura. Agora, essa aqui é interessante que a gente conheça as regrinhas, certo? Isso aqui é interessante que a gente saiba como são as regrinhas, que é o plural dos substantivos compostos. Lembra que na aula passada nós fizemos aquela classificação e aí tem substantivos que são chamados de simples e outros substantivos que são chamados de compostos? O que são os substantivos simples? São aqueles que têm só um radical, ou seja, é como se para formar aquele substantivo eu uso só uma palavra, eu uso só um radical, certo? Esse é um substantivo simples. Porém, existem os substantivos compostos, que são aqueles que, para eu formar a palavra, eu uso 2, 3, 4 palavras, certo? Geralmente 2 palavras. E aí, como é que faz o plural desses substantivos? Tem uma regrinha. Na verdade, tem algumas regrinhas, certo? Em algum momento, a regrinha pode ficar um pouco confusa e confundir a gente. Infelizmente, pode. Mas, em geral, não são regras muito difíceis, não, certo? São regrinhas simples. A regra geral é a seguinte, ó. Os elementos que podem ir para o plural, eles vão para o plural. Os que não podem ir para o plural, eles vão continuar no singular. Quer um exemplo? Tem aqui alguns exemplos. Eu tenho a palavra salário mínimo, é uma palavra só, certo? Salário mínimo, com hífen. Tanto a palavra salário quanto a palavra mínimo, eles podem ir para o plural, elas podem ir para o plural. A palavra salário tem um plural, que é salários. A palavra mínimo, sozinha, tem um plural, que é a palavra mínimos. Então, se as duas palavras podem ir para o plural, no substantivo composto, quando elas se juntam, as duas vão para o plural. E aí fica como salários mínimos. Certo? Sexta-feira, mesma coisa. As duas palavras, tanto sexta quanto feira, podem ir para o plural. Então, quando elas se juntam, as duas vão para o plural. Agora, uma que não pode. Beija-flor. A palavra beija, beija, é um verbo. Não tem plural de beija. Entendeu? Não tem plural.
Então, se a palavra não tem plural sozinha, quando ela se junta para formar um substantivo composto, ela também não vai ter plural. E aí fica como beija-flores. Eu vi um beija-flor, eu vi dois beija-flores. Mesma coisa acontece com abaixo-assinado. A palavra abaixo não tem plural, certo? A palavra sozinha, abaixo, ela não tem plural. Então, se ela não tem plural, ela se combina com outra e forma um substantivo composto, ela também não vai ter plural. E aí fica como? Abaixo, assinado, no singular. Eu assinei um abaixo assinado. Eu já assinei dois abaixo assinados. Certo? Então, a regra geral é essa. Se as duas palavras puderem ir para o plural, elas vão para o plural. Se só uma puder ir para o plural, só uma vai para o plural. Certo? Agora, sempre tem uma que vai. Certo? Sempre tem uma que vai. Vamos aqui para o próximo. Aí, assim, olha só como as pessoas costumam dizer que sempre tem, no português, tem uma regra e uma exceção, né? Aí aqui tem uma exceçãozinha dessa regra. Foi que a gente viu na regra que se as duas palavras puderem ir para o plural, elas vão para o plural. Só que tem uma regrinha aí, só que tem uma exceçãozinha aí. A exceçãozinha é assim, ó. Quando o segundo elemento de um substantivo composto restringe o sentido do primeiro, os dois podem ir para o plural ou apenas o primeiro vai para o plural. Professor, não entendi, foi nada. Como é a história aí? Eu tenho um substantivo composto com duas palavrinhas juntas lá, certo? Se o segundo elemento ele está servindo para restringir o sentido do primeiro, como assim, professor? Restringir o sentido do primeiro? Tipo assim, ó, é como se fosse o segundo elemento é um tipo do primeiro. Quer ver? Os exemplos vão deixar claro. Banana maçã. Maçã é um tipo de banana, não é verdade? Então, a palavra maçã está servindo para restringir, para reduzir o sentido da palavra banana. Existem vários tipos de banana. Banana prata, banana maçã, banana casca verde, banana não sei o quê. Tem vários tipos, né? Então, a segunda palavra serve para restringir a primeira. Quando isso acontece, se você quiser, você pode colocar os dois no plural, mas também você pode colocar só a primeira palavra no plural. Não está errado. E aí ficaria, qual é o plural de banana, maçã? Pode ser bananas, maçãs, mas pode ser também bananas, maçã. Eu comprei uma banana, maçã. Eu comprei duas bananas, maçã. E aí aqui tem outros exemplos também. Peixe-boi é outro exemplo. Peixe-boi, boi é um tipo de peixe, né? Então, é a mesma situação também. A segunda palavra está restringindo a primeira. Eu tanto posso colocar as duas no plural, e eu sigo a regra geral, como eu posso também colocar só a primeira no plural, e aí ficar, eu vi ontem um peixe-boi, eu vi ontem dois peixes-boi. Certo? Outro tópico. É muita regra, né, pessoal? Mas é assim mesmo, viu? Tudo está no livro. Essa aqui, todos estão no livro, certo? E eu depois disponibilizo o slide também. Substantivos compostos que formam onomatopeia flexionam apenas o último elemento. Professor, o que diabo é onomatopeia? Eu não sei, não. Talvez até vocês tenham estudado no ano passado, mas não lembro. Onomatopeia é aquela palavra que é tipo o som de alguma coisa. Tic-tac é uma palavra que é para designar um som. Quando o substantivo composto ele forma uma onomatopeia, ou seja, ele forma o nome de um som, somente a última palavra vai para o plural. É o caso de bem-te-vi. Bem-te-vi é o nome de um pássaro. Só que o nome é bem-te-vi porque é parecido com o som que o pássaro faz, por isso que chamam ele de bem-te-vi. Então, só o último elemento vai para o plural. Então, eu vi ontem um bem-te-vi, eu vi ontem dois bem-te-vis. Certo? Reco-reco. Reco-reco é um instrumento musical, que o som que ele faz é reco, 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 reco. Exatamente, por isso que o nome dele é reco-reco.
Então, só o último elemento vai para o plural. Então, aqui em casa tem um reco-reco, aqui em casa tem 2 reco-recos, certo? Próximo tópico. Substantivos compostos ligados por preposição. Preposição, professor, não sei o que diabo é isso, não. Preposição é de, para, com, em, por. São essas palavras. Se você aprender essas aqui, você já mata um bocado de preposição, certo? Então, quando o substantivo composto está ligado por preposição, como é que é feito o plural? Só o primeiro vai para o plural. Aí tem aqui alguns exemplos. Água de colônia, águas de colônia. Bicho de pé, bichos de pé. Só a primeira palavra vai para o plural, certo? Gente, qualquer dúvida aí, me interrompa, viu? Vocês não falam, não sei por que vocês não falam. Vocês do segundo ano parece que é tudo não sei o que lá. Ela não fala, não, macho. Ontem, com o terceiro ano, eu fiz um debate sobre o uso de celular em sala de aula, na aula de redação, pelo Google Meet aqui. Um dizia uma coisa, outro dizia uma coisa, um dizia que concordava com isso, outro dizia que concordava com aquilo. Se eu propor um debate para vocês aqui, eu vou ficar calado, 50 minutos. Agora, olha só, a flexão de grau. A flexão de grau, como eu tinha dito, são 3 graus, vamos dizer assim. É o normal, aumentativo, que está aumentativo, com erro de digitação meu, viu, pessoal? Desculpa aí. Aumentativo e diminutivo. Atenção ao sentido dos graus, aumentativo e diminutivo. A gente tem que prestar atenção numa coisa. Por exemplo, quando a gente fala em aumentativo, a pessoa pensa automaticamente que é uma palavra que designa algo maior. Diminutivo é uma palavra que designa algo menor. E não necessariamente é isso. A gente tem que atentar para essas questões mais sutis do sentido do grau. Por exemplo, vamos imaginar que nós estamos aqui em sala de aula e aí tem uma cambada ali que está só atrapalhando a aula o tempo inteiro, só conversando, e atrapalhando a aula o tempo inteiro, né? Aí eu chego para o pessoal e eu digo assim: meu amorzinho, por favor, faça silêncio. Você acha que esse amorzinho aí é porque a pessoa é pequena? Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Na verdade, eu estou sendo agressivo com a pessoa, mas eu não quero mostrar tanta agressividade, aí eu uso uma palavra no diminutivo. É quase como se fosse uma ironia. Eu estou ironizando, meu amorzinho. Mas amorzinho também pode ser de carinho. Depende do contexto. Entendeu? Depende do contexto. Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. A palavra no aumentativo não necessariamente é algo maior. A palavra no diminutivo não necessariamente é algo menor. Existem outras variações de sentido aí. Pode ser a questão afetiva, pode ser, como eu disse até aqui, uma ironia, pode ser muita coisa diferente, o diminutivo e o aumentativo. Então, flexão de grau é só isso aqui. Tranquilo demais. Agora vamos para a flexão de gênero. A flexão de gênero também requer alguns detalhes. De novo, pessoal, a história de toda dúvida, vou pesquisar, vou ver. Ninguém é obrigado a saber tudo sobre. É muita informação. É muita informação. Não vou dizer para vocês, professor, qual é a fêmea do cupim? E aí? Qual é o substantivo feminino de cupim? Né? É obrigado a pessoa saber isso, todo mundo saber isso? Não é obrigado. Então, quando você não sabe, você vai lá e faz o quê? Pesquisa. Você vai lá e pesquisa. A pessoa que nasceu, não sei aonde, é o quê? Não sei. Posso não saber, entendeu? Então, tem alguns detalhes que às vezes a gente não sabe. E não é obrigado a saber, porque a gente não está aqui usando isso o tempo inteiro. A gente precisa o quê? Saber pesquisar. Isso aí, lógico que a gente precisa saber. Tá na dúvida? Vai lá e pesquisa, certo? Então, detalhes. Em geral, o substantivo, o gênero, é marcado por O masculino e A feminino. Por exemplo, moço, moça. Se tudo fosse assim, seria mil maravilhas, né? Masculino tem um O, feminino tem um A. Pronto, ponto final. Só que nem sempre é assim.
E aí, olha só, começa logo aqui dizendo assim, ó, existem substantivos terminados em "e", substantivos terminados em "e". Por quê? Não é A nem O. Então não tem como a gente saber, não tem como, entre aspas, né? Claro que tem como. Mas, assim, não é isso que marca o masculino ou o feminino. E aí, esses substantivos terminados em "e", eles são chamados, alguns, né? Existem substantivos, não são todos, que são chamados de uniformes. Ou seja, eles têm uma única forma para o masculino e para o feminino. O que vai mudar é só a palavra que vem antes. O, se for masculino, a, se for feminino. Vou dar o exemplo. Ou seja, ele só tem uma forma para masculino e feminino. Exemplo: estudante, habitante, ouvinte, docente, hóspede. Não tem feminino de hóspede. É o hóspede, a hóspede. Ou estudante, a estudante. Ou habitante, a habitante. O ouvinte, a ouvinte. Certo? Mas tem alguns substantivos que são terminados em "e", com essa mesma estruturazinha aí, que eles não são uniformes, eles são biformes. Ou seja, eles têm duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. E aí tem aqui os exemplos: governante, governanta, presidente, presidenta, parente, parenta, alfaiate, alfaiata, infante, infanta. Infante, professor, o que é infante? Infante, pessoal, pode ter mais de um sentido, mas por exemplo, criança, daí vem infantil, né? Então, infante, o infante, a infanta, certo? Já, por exemplo, esses outros casos que tem em cima, estudante, tem a mesma estrutura, né? Tem a mesma estrutura. Pode ser que você pense assim, então sempre que for assim, sempre que for ante, não tem feminino, não tem masculino. Não, alguns têm, outros não têm, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, certo? Vamos para a próxima. A próxima diz assim, ó, alguns substantivos formam o feminino por meio do acréscimo de esa, essa, isa, ina e tris. Você pode ir pensando aí que tem alguns substantivos que o feminino é assim. O caso de, por exemplo, imperador, substantivo masculino. Imperador, feminino, imperatriz. Substantivo masculino, conde, feminino, condessa. Profeta, profetiza. Maestro, maestrina. Príncipe, princesa. Uma coisa interessante: por que que muitas vezes a gente sabe o substantivo masculino, mas a gente não sabe o feminino? Eu sei o masculino de profeta, mas eu não sei o feminino. Eu sei o masculino de conde, mas não sei o feminino. Por quê? Historicamente, algumas posições sociais, elas são mais ocupadas por homens do que por mulheres. Então, a gente acaba sabendo o masculino, certo? Porque na nossa cabeça é o mais comum. Mas existe o feminino também e a gente acaba não sabendo. Eu vou dar um exemplo aqui bem concreto sobre isso. É o masculino e feminino de presidente, presidente, presidenta. No Brasil, nós tivemos recentemente uma presidenta, Dilma Rousseff, foi eleita presidenta, certo? Quando ela se elegeu, houve uma alteração no padrão dos documentos públicos. E os documentos públicos chamavam ela de presidenta. E, na época, um monte de gente criticou, dizendo que não existia feminino de presidente. Não existe feminino de presidente. Desde 200 anos atrás que os dicionários trazem lá que o feminino de presidente é presidenta. Mas aí, um monte de gente, vamos combinar aqui, ignorante, que não conhecia, dizia que não existia feminino de presidente, que era o presidente, a presidente. E sim, existe feminino de presidente. E sim, ela estava correta em exigir que fosse chamada de presidenta, certo? A primeira vez que o Brasil tinha uma presidenta mulher, aí vai chamar de a presidente Dilma? Não, chamar de a presidenta mesmo, para marcar que ali é uma mulher que está no cargo, certo? E aí, então, assim, é uma marca do que eu acabei de dizer, né? A história de que a gente não sabe. Ok? Pessoal, é isso.
A explicação é isso. Se você tiver alguma dúvida aí, pode me perguntar. Se não, eu vou deixar a frequência aqui no chat, certo? E aí, à medida em que vocês forem respondendo a frequência, vocês podem ir saindo, certo? Queria, antes de qualquer coisa, falar que vocês que estão presentes aqui, vocês estão de parabéns por estarem aqui, certo? Pelo empenho, né? Eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo aqui. E nós temos, no momento, 7 alunos. 7 alunos assistindo a aula, certo? Então, vocês estão de parabéns. Por isso que vocês vão ganhar ponto extra, certo? Porque vocês estão tendo o empenho de vir aqui e participar da aula. Ok? Então, aí tá a frequência, vai assinando e vai saindo. Tchau. Um bom dia para vocês, um bom final de semana e um cheiro no olho.